Às 8h19. Fernando Schiller hoje no estúdio aqui da Rádio Bandeirantes. No dia seguinte, a eleição na Câmara, no Senado, a abertura do ano judiciário. Tem muito assunto para a gente falar. Schiller, bom dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui hoje presencialmente ao Jornal da Bandeirantes, gente. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Cláudio? A Sônia está em trânsito lá para Portugal, mas também deixo um abraço para ela, os ouvintes. Olha, dia agitadíssimo ontem em Brasília. Eu diria assim, deu a lógica, né? A gente comentou várias vezes, deu a lógica. Havia muita campanha nas redes sociais, especialmente no Senado, para o Rogério Marinho, né? Mas, na verdade, o número mesmo não aparecia, né? Quer dizer, então, 32 votos, tem algumas características isso, né? 32 votos vamos lá, é um número suficiente, aliás, mais do que o suficiente para se assinar uma CPI, por exemplo. Uma CPI você tem que ter 27 assinaturas, então assim, a oposição mostrou que é robusta no Senado. Acho que esse é um fato do dia de ontem, né? Que ia perder o jogo, óbvio que ia perder, é muito difícil, vamos lá, o governo perder. Vamos ver se o Cláudio concorda comigo. O governo perder na Câmara, no Senado, tem que ser muito incompetente. Ainda mais um governo do PT que já tem experiência de outros mandatos, você sabe como fazer, né, Sheila? Hoje nos jornais do Brasil inteiro, quer dizer, está noticiado aí a volta da FUNASA. Né? Esse é um pequeno detalhe, você vê a política pelo detalhe, né? Quer dizer, a negociação, o Cláudio tocou um pouco nisso, quer dizer, né? Então volta, o que é a FUNASA? A Fundação Nacional de Saúde, que é uma fundação antiga, que vinha da época em que as fundações tinham esse papel, que vinha lá dos anos 60, né? O Decreto-Lei 200, quer dizer, então extingue por quê? Porque as atribuições da FUNASA vão para um outro ministério, o Ministério do Interior, Ministério do Desenvolvimento Regional, que faz obras de infraestrutura, obras de saneamento. Então você não precisa de uma segunda estrutura. Só que essa segunda estrutura, ela alimenta os políticos, né? Que querem lá nomear cargos, distribuir recursos, inaugurar obras, fazer convênios e assim por diante. Então é o detalhe da política de Brasília isso, né? Agora, vamos lá. E o Rodrigo Pacheco, ele fez 49 votos. O que significa 49 votos? Exatamente o quórum constitucional. Quer dizer, para você aprovar a emenda PEC, né, emenda à Constituição, tem que ter 49 votos. Mas fica ali, vamos lá, por um tris. Né? Então você tem o governo ganhou, né, mas eu vou chamar de base instável. Quer dizer, o governo Lula no Congresso hoje ele tem uma base instável. Né? Quer dizer, então, mostra inclusive o acerto, Thaís, do governo na transição, quando retirou a exigência de quórum constitucional para o regime fiscal, para o novo regime fiscal. Né? Teria dificuldade, porque assim, eu lembro que a gente conversou aqui, isso foi talvez o ponto, foi mais importante, mas um dos mais importantes da PEC da transição foi isso, e o governo não negociou, e por isso inclusive eu me lembro na época, passou para o dia seguinte a votação, foi o grande crédito do Arthur Lira com o governo, porque o Arthur Lira ele foi chancelou isso, era um destaque do Partido Novo na época, tinha uma chance de eventualmente ter maioria, mas acabou sendo derrubado. Né? Mas o ponto é uma base instável. Né? Ela é instável na Câmara por quê? Porque Arthur Lira foi votado por bolsonaristas e lulistas, e centristas, né? Por todo mundo. Então ele não é base do governo. E mais, tem uma coisa que a gente chama de teoria dos jogos, Pedro, que é o seguinte... o Arthur Lira não tem mais outro mandato, ele não pode ser reeleito de novo. Então ele depende menos do governo. Ontem eu percebi um detalhe, quando ele fez o discurso de vitória dele, ele disse a seguinte frase: vou assegurar a liberdade de expressão dos deputados. Ele falou contra a censura de parlamentares. Esse é um ponto extremamente delicado dessa relação. Vamos lá, por trás de toda a discussão ontem, no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, mais no Senado é verdade, estava a questão da relação com o Supremo. Né? Porque quando fala Estado democrático de direito, é democrático, mas é de direito. Né? Então, vamos lá, tem excesso de intervenção do Supremo na política hoje, a judicialização da política? Esse é o primeiro ponto. Né? Nós tivemos, vou dar 2 exemplos, né? Exemplos que são claros, tudo que aprovado na Câmara, no Senado, vai para o Supremo. A Thaís comentou aqui o recado para a rede pode ter um deputado, mas tem a melhor assessoria jurídica do mundo, né? Então vai tudo para o Supremo. Então, quer dizer, tem o problema da judicialização,
E tem um problema das garantias individuais hoje, não é? Porque vamos ter uma visão equilibrada aqui. É evidente que os atos do dia 8 são inaceitáveis, é evidente que houve uma agressão às instituições, é evidente que as pessoas precisam ser punidas, exemplarmente punidas, nos termos da lei. Mas também é evidente que nós temos deputados censurados, banidos de redes sociais, não é? O Congresso ficou inerte em relação a isso, fez pedidos protocolares e tal, alguns foram atendidos, inclusive a gente colocou aqui, eu me lembro um dia, por que o deputado Nicolas Ferreira tinha sido banido. Perguntamos aqui. No dia seguinte, não sei se foi por causa da nossa pergunta, não, mas no dia seguinte a conta dele foi liberada sob condicional, né? Inclusive foi um pedido na época do Rodrigo Pacheco, não é? Que foi um pedido e tal, então ele faz uma mediação muito tênue, mas o Congresso não vem se posicionando sobre isso, não é? Nós tivemos a Procuradoria, ontem o procurador Augusto Aras fez aquele discurso, eu te amo democracia, ótimo, muito bonito, aliás, né? Mas a Procuradoria-Geral da República, ela se posicionou em pedidos feitos pela defesa de pessoas que estão sendo presas, que estão presas, na verdade, em Brasília, para que elas tenham o seu direito à defesa. Que os advogados tenham acesso aos autos, que elas possam se defender, que o Ministério Público seja ouvido, que elas possam contatar. Inclusive, houve um relatório grande da Defensoria Pública dizendo que muitos não têm contato com a família, não têm advocacia, não têm defesa, não têm condições de exercer o seu direito à defesa. Então, vamos lá, Estado democrático de direito tem que ter um equilíbrio nessas coisas. Tem que ter um equilíbrio nessas coisas. Vocês já perceberam, ninguém fez o seguinte dado no Brasil, Thaís e Pedro. Quantos comunicadores e jornalistas estão censurados hoje no Brasil? Olha, eu fiz essa conta por alto, e são dezenas. São dezenas, inclusive pessoas importantes, como Guilherme Fiuza e outros, né, que estão censurados. Você pode dizer assim, bom, por quê? Bom, vamos investigar por quê, né? Qual foi o crime, qual é a tipificação, qual é o enquadramento. Então, você tem problemas de um lado e tem problemas de outro. A verdade é essa, né? Então, eu acho que a oposição no Senado ontem, com o Rogério Marinho, ele quis colocar isso. Esse foi a tônica do discurso dele. Toda a tônica do discurso dele, ao longo de toda a semana, era dizer, olha, é preciso que o Congresso se posicione, é preciso voltar ao esteio constitucional, etc. Há inclusive uma discussão, que eu acho que o ouvinte da Band é adulto, eu sempre digo, é maduro, pode se posicionar, porque há censura ou não há censura no Brasil? Porque se há censura no Brasil é uma coisa muito grave, ainda mais censura prévia, não é? Essa foi a posição do Rogério Marinho. Tem gente que não concorda, tem gente que diz, não é censura, isso aí é uma atitude correta, é outra coisa, não sei exatamente o que é, né? Tem devido processo ou não tem? Tem contraditório ou não tem? O Ministério Público foi ouvido nesses processos ou não? Os advogados têm acesso à defesa ou não? É importante no Estado de Direito que as pessoas tenham acesso aos autos para se defender ou não? São essas questões que o país tem que fazer. Isso é Estado democrático de direito. Estado democrático não é uma palavra bonita, né? Então, quer dizer, eu acho que é preciso punir de um lado, mas é preciso assegurar os instrumentos da Constituição do outro. E eu acho que é esse o pano de fundo. Obviamente que agora se abre uma nova etapa, não é? Eu acho que o recado foi dado. Seja quem tenha ganhado, no caso do Rodrigo Pacheco, eu acho que vai ter uma postura um pouco mais altiva. Talvez esses temas vão entrar um pouco na pauta. Primeiro porque se demonstrou que tem 32 senadores lá que estão preocupados com isso e que têm poder, eventualmente, de colocar uma CPI. E se o ministro Barroso determinou que aquela CPI fosse feita na época da Covid pela minoria, se a minoria quiser fazer uma CPI agora sobre os atos do dia 8, por exemplo, também em tese teria o mesmo direito, que é o direito da minoria, isso que foi consagrado no Brasil. Então acho que muitas lições da campanha ontem, né, eu acho que o retrato disso é esse, uma base instável, pragmática, e termino com uma frase aqui, o Lula e o PT e o governo vão ter que tratar muito bem o Arthur Lira. Ele está longe de ser um aliado, ele tem muito poder, ele mostrou poder pessoal no Congresso, e mais, ele tem a famosa caneta, Thaís. Ele que decide se encaminha ou não um eventual processo de impedimento. Já tem 2 pedidos lá. Obviamente que está totalmente fora do radar isso, né? Mas essa foi a tônica brasileira em grande escala, vamos dizer, no Brasil nos últimos anos. Schiller, o Cláudio já vai entrar conosco também aqui na conversa, mas já que você está conosco aqui, o presidente Lula... Estou aqui esperando que você entre aí para entrar também. O presidente Lula, né, Cláudio, ele vai nomear
2 ministros do Supremo Tribunal Federal que vão entrar nas vagas de Ricardo Lewandowski, que está para se aposentar aí nos próximos meses, e a ministra Rosa, que nem vai terminar o mandato dela na presidência do Supremo. Ela se aposenta antes, né? Completa 75 anos, é a chamada expulsória. O que a gente pode esperar do Supremo, dessas indicações? O Lula foi perguntado na campanha sobre a história da lista, né, que se faz para a Procuradoria-Geral da República, tangenciando ali, tentando descobrir qual vai ser a linha adotada para a escolha de ministro do Supremo, para o Procurador-Geral da República, que ele também vai adotar, mas ele não deu muitos indícios, não. O que a gente pode esperar da composição do Supremo com essas mudanças, hein, Schiller? Olha, tem 2 hipóteses, Pedro. Ou, quer dizer, eu até escrevi um meu artigo da semana aí na Veja sobre isso diretamente, né? Nós tivemos durante muito tempo um hábito saudável na vida brasileira, você indicar ao Supremo um jurista de grande expressão, né? E preferencialmente um magistrado com longa carreira, com experiência em julgamento, que passou pelas hierarquias da justiça e chega, é coroado ao chegar no Supremo. Já chega com uma certa idade, já chega com uma certa maturidade, que pode ser lá os seus 50 anos, né? Então ele teria mais aí 20 anos, que é um bom tempo, vamos lá, né? Pode ser 60 anos, que tem mais 15 anos, então é muito tempo, não tem problema de tempo. Mas quer dizer, esse é um perfil, né? Então alguém que chega lá com um notório saber jurídico, etc., não tendo vinculação política nenhuma, né? Na minha visão, o critério republicano seria esse, quer dizer, pode ter uma visão sobre o direito, sobre o mundo do direito, né? Nos Estados Unidos é muito comum isso, então, quer dizer, os governos republicanos, eles indicam um juiz, um jurista né, que tenha um certo comprometimento, uma visão mais conservadora ou mais liberal. Mais conservadora, mas são juristas de alta respeitabilidade que não têm vinculação política, eles não são apoiadores do Partido Republicano, apoiadores do Partido Democrata, eles não se envolvem, filiados, eles não se envolvem, né, no dia a dia da política, certo? Porque para mim esse é o conceito básico, né? Que o Lula vai eventualmente indicar um ministro que tem uma visão do direito mais próxima a certas teses progressistas é bastante razoável e faz parte da democracia, né? O Senado tem lá a responsabilidade de fazer essa avaliação. Outra tendência que eu acho aí é ruim é indicar alguém, quer dizer, se fala muito, um advogado ligado ao partido, né? Uma pessoa que tem notória ligação, notória militância, notória vinculação política, ou mesmo pessoal. Bom, aí na minha visão, aí cada um pode ter a sua visão, né? Na minha visão você desmerece a instituição, né? Você cria um problema, porque aquele ministro já chega lá já chega lá dividindo, né? Ele já chega com menos respeitabilidade, ele já leva um pouco do elemento político para o Supremo Tribunal Federal, né? Schiller, e não foi à toa que o presidente reeleito da Câmara, Arthur Lira, citou num dos discursos o fato de que estamos todos aqui pelos milhões de votos que recebemos do povo brasileiro, não é? Ninguém fala, um discurso como esse, um discurso de posse, é um discurso pensado, ainda mais o de Lira, que foi um discurso escrito. É claro que foi um recado de dizer, escuta, vocês, ministros do Supremo, não tiveram um voto. A escolha de vocês ocorre de outra forma. Então, o relacionamento também deve ser outro, né? Vou lembrar só um dado, né? O Congresso aprovou o juiz das garantias, né? O juiz é um juiz de garantia de processo, tá certo? Cadê o juiz das garantias? Isso que a gente falou sobre isso aqui, hein? Ele engavetou, literalmente, engavetou. Famoso engavetamento, né? Tá parado o Supremo acha que não deve encaminhar, então não encaminha, né? Então, assim, eu poderia aqui passar amanhã inteira citando casos de interferência do judiciário, não é o caso aqui, mas esse é um problema aberto, né, na nossa república, né? Entre muitos. Foi muito bem lembrado isso, Schiller, porque afinal de contas o juiz de garantias, inclusive, em tese, né, teria o papel de conter abusos cometidos por magistrados em suas decisões, né? Eu não sei se o juízo de garantia teria autonomia, por exemplo, de desfazer atos autoritários de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas em princípio ele existiria ou existirá, né, foi criado para isso, para se certificar de que todos os atos que atingem pessoas, enfim, ou causas, etc., obedecem ou estão de acordo com o que a lei de fato prevê, não há nenhum excesso cometido pela autoridade judicial, etc. Eu acho que o fato de o Supremo simplesmente
manter isso na gaveta, ou manter em banho-maria e não colocá-lo em prática, né, não adotar uma lei que está aprovada, está em vigor, isso mostra o pouco compromisso, né, do Supremo Tribunal Federal com a legislação, com a lei mesmo, né, já demonstrado inúmeras vezes, reiteradas vezes, em relação à própria Constituição, imagina a lei ordinária, né. Então essa questão foi muito bem posta também pelo presidente da Câmara ontem, mas o problema é o seguinte, como a Thaís lembrou, até agora eles entregaram muito pouco, né, em relação a isso. O Rodrigo Pacheco prometendo, vamos lá, negócio de mexer com ritos do próprio Supremo, né? Ontem chegou a prometer durante a campanha VaptVupt, né, para recuperar votos, ele chegou a prometer colocar em votação um projeto que estabeleça até mandato para ministro do Supremo, mas o fato é que essas propostas, tanto no âmbito da Câmara quanto no âmbito do Senado, não faltam, tem lá os montes, né, mas só que ninguém vota, e quando vota na Câmara, o Senado engaveta. O presidente do Senado diz, vamos legislar, que é tudo que ele não tem feito, ele tem conspirado contra o papel legislador do Senado Federal, transferindo esse papel muitas das vezes para o próprio Supremo. Você acha que o Congresso, tal como está agora, né, mesmo saindo o Arthur Lira fortalecido dessa disputa e com o discurso que fez, você acha que isso muda mesmo? Tem clima para alterar, para dar uma enquadrada no Supremo Tribunal Federal? Olha, Cláudio, eu diria o seguinte, eu acho que os ventos devagarinho vão mudando. Eu vou dar um dado, assim, pouca gente discutiu na mídia isso, quer dizer, nós tivemos aquele pedido feito por um grupo de advogados para suspender a posse de 11 deputados. O ministro Alexandre de Moraes, a impressão que eu tenho é que ele recebeu aquele pedido, pensou, a dose é muito, muito pesada. Você suspender a posse de 11 deputados é inédito no Brasil. Significaria uma espécie de cassação, né, feita de ofício, digamos assim. Né? Então, bom, ele consultou a Procuradoria-Geral da República. Né, e o parecer da consultoria foi dado no fim de semana, da PGR, é muito interessante. É um parecer curto, como se diz lá no Rio Grande do Sul, curto e grosso. Ele é um parecer muito direto. E ele diz, entre outras coisas, o seguinte... não se extrai, ainda que com esforço interpretativo, qualquer indício de crime nas manifestações dos deputados. As manifestações foram elencadas lá no pedido de suspensão, não tinha indício de crime. Porque no Brasil se confunde uma coisa, se confunde palavras com as quais eu não gosto, ou às vezes detestáveis, né, do ponto de vista de alguém, com crime. Essa confusão. Então, e mais, olha o que a Procuradoria diz. A Procuradoria diz assim... A instauração de um procedimento criminal sem o lastro probatório, ou mínimo lastro probatório, viola de direitos fundamentais, né, e se configura num procedimento ilegal. Então, quer dizer, vamos lá, tem forças, digamos assim, no próprio Estado de Direito brasileiro, nesse caso aqui a Procuradoria, o Ministério Público Federal, né, reagindo contra isso. Né, a própria Defensoria agora, no caso dessas prisões em Brasília, também. No ponto de vista do Congresso... Eu também estou um pouco mais otimista aqui. Otimista, não sei se é a palavra certa, tá? Mas vamos lá, eu vou fazer 2 previsões aqui, depois me cobrem. Tá? Primeira previsão, vai baixar o nível de judicialização. Porque, obviamente, um partido como a Rede, por exemplo, não vai judicializar tanto decisões, né, majoritárias a partir do governo que a Rede apoia. Né? Quer dizer, tem dados sobre isso. No governo Bolsonaro, vou só dar esse dado para vocês. O governo Bolsonaro teve, eu tive o dado ainda dos 2 primeiros anos do governo, ele teve mais ações no Supremo, vindas do Congresso, do que o governo Temer, Lula e Dilma juntos. Porque houve uma enorme judicialização em função, em grande medida, do governo Bolsonaro. E aí tem interpretação para tudo que é gosto. Né? Tem interpretação que o governo errou muitas vezes, tem interpretação que a oposição judicializou e que tinha aceitação no Supremo. Né? Essa é a mais válida, né? Se o Supremo vai dando, você continua, né? Exatamente. Como você tem se abrir um canal de comunicação muito estreito entre a oposição e o Supremo, então... E você vai uma vez, toma uma paulada na cabeça, vai a segunda, toma uma paulada na cabeça, você pensa em ir a terceira. Agora, você vai, ganha e vai indo, né? Então, isso estimulou, com certeza. E tem também, fala, viu, o que aqui em Brasília, nos meios, inclusive, de advogados e tal, o que há aqui é como é que eu diria, eu não digo que seja uma prática, né, rotineira, mas é muito frequente encontrar decisões dessa natureza, que são políticas,
políticas, né? Estimuladas pelo próprio tribunal. Vai lá, entra com isso que eu concedo. E aí a pessoa vai lá e entra, né? O partido vai lá e entra. Eu me lembro que entrevistamos aqui o ministro Gilmar Mendes e eu perguntei isso a ele: ministro, eu fiz aqui as contas, já tem aqui na época eu acho que eram 10 ou 12 decisões já do Supremo Tribunal Federal, todas obtidas pelo partido Rede, partido de uma única deputada, um único deputado, que era uma deputada lá de Roraima. E ganhava todas, perdia todas, porque não tinha voto no parlamento, e aí judicializava e ganhava o que queria. Era só entrar no Supremo que havia sempre ministros lá dispostos a conceder. Hoje essa conta vai para mais de 20 decisões do Supremo assinadas ou requeridas pelo Partido Rede. E aí, aqui em Brasília, o que circula é que há uma grande possibilidade de acontecer das duas coisas. Aquilo de, olha, já que eu consegui uma vez, vou conseguir de novo, vou tentar de novo, e também o jogo combinado, entra com isso que eu concedo. Exato. E como a gente tem um Supremo completamente tomado pelo interesse político, né, pelo protagonismo político, é muito provável que isso tenha acontecido também. Ô Schiller, deixa eu te perguntar uma coisa sobre a composição dos partidos aí no Congresso Nacional, né, que o ouvinte deve estar interessado também para entender. Durante muito tempo aí da nossa história recente, o MDB foi o grande partido do Senado, né? Hoje o PSD supera em número de senadores. O Gilberto Kassab é um grande articulador político, é o grande líder do partido, teve uma atuação interessante também para quem gosta de política nessa eleição. Afinal de contas, alguns integrantes do partido apoiaram Rogério Marinho, inclusive o líder, né, Cláudio, lá do partido no Senado, o senador Nelsinho Trade, ontem conversou com a gente lá no Band News TV, no horário que eu apresento, e ele deu as explicações ali, diz que tem um alinhamento com o Rogério Marinho, mas claro que, estando com um pé em cada canoa, fica mais fácil depois no resultado da eleição. De qualquer forma, eu queria que você trouxesse essa análise. O que aconteceu com o MDB? Por que o Senado mudou completamente aí, o seu perfil de composição ao longo dos últimos anos? Olha, aqui tem uma vitória do pessoal do Gilberto Kassab, em primeiro lugar, né? O Gilberto Kassab é um personagem muito curioso, né? Porque ele está com o pé, ele é o partido que, na verdade, estrutura o governo do Tarcísio Freitas aqui em São Paulo, né? E fechou uma aliança com o governo federal em Brasília, né? Com o Rodrigo Pacheco, obviamente, seu quadro lá no Senado, foi uma figura fundamental nessa vitória ontem, e vem crescendo, né? Ele é um partido bonde, né? O PSD é um partido bonde, né? A melhor frase do Gilberto Kassab é aquela: nós não somos nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nós somos qualquer coisa, né? O que é o PSD? O PSD é a cara do sistema partidário brasileiro. O sistema partidário brasileiro são siglas enormes, grandes, né? Que não tem cara política, que cabe todo mundo. Então, você está descontente com o PSDB, vai para o PSD. Você está descontente com o PP, vai para o PSD. Né? O Gilberto Kassab é uma pessoa muito afável, ele é muito hábil, ele é uma pessoa de diálogo, realmente. Né? Eu participei de várias entrevistas com ele, conversas, etc. Ele entende muito de política, ele faz bem feito. Quer dizer, isso tem uma competência nisso. Né? Mas, assim, fundamentalmente, o PSD é aquele partido que você nunca sabe... Ele vai apoiar o regime fiscal, ele é a favor do teto de gás ou contra o teto de gás? Não sei, não tenho a menor ideia. Vamos ver o que vamos negociar, né? Ele é a favor de mais austeridade fiscal, menos austeridade, mais programas sociais, menos programas sociais? Ninguém tem a menor ideia. Você sabe no Congresso duas coisas só. Vamos lá, ver se o Cláudio concorda. Que o Novo é um partido liberal e que vai defender privatizações, que não desperta paixões, né, Schiller? Se a gente vê as votações do Novo nos dois últimos pleitos, não é? É o único partido assumidamente liberal e que tem ali 2% dos votos, né? E do outro lado tem o pessoal, né? O pessoal que vai defender as posições do setor público, vai ser contra as privatizações, vai ter as pautas chamadas identitárias, pautas da esquerda, clássicas, né? Então não é à toa que ontem o Chico Alencar na sua candidatura e o Marcel Van Hatten na sua candidatura. Cada um fez mais ou menos 19, 21 votos. Então é isso. Você tem o resto dentro do Congresso, Madonna é mobile, né? Tudo é mobile, né? Então, quer dizer, houve uma concentração das bancadas no geral no Congresso em função da mini-reforma eleitoral de 2017, né? Claro que a reforma não mexeu com o Senado, mas ela reflete na estrutura partidária. Ela reflete na estrutura partidária, porque ela diminui
né, a pulverização partidária. Na Câmara, obviamente, houve uma diminuição de 9 partidos relevantes, nós tínhamos 16. O Brasil é o país com maior dispersão partidária do mundo, não é exagero, do mundo, né? Nós estamos recuando isso, então, graças ao bom Deus. Um medo que eu tenho aqui, já vou avisando, é que se revise aquela mini-reforma, né? Derrubar cláusulas de barreira, a gente deu um jeitinho já, a federação partidária, na minha visão, um jeitinho, né? Então, mas você estava dizendo, Schiller, que você é cautelosamente otimista em relação a esse novo Congresso, primeiro porque acha que vai reduzir o nível de judicialização, e segundo, e aí você não falou o segundo. Não, o outro ponto, quer dizer, eu otimista aqui, eu estou falando uma afirmação totalmente neutra, não estou discutindo o que vai ser aprovado, só estou dizendo que, quer dizer, o Congresso em geral é governista, isso é uma tradição, tem até número para isso, é 75%, 76% de governismo no Congresso, é muito estável isso. Mesmo o governo Dilma ele afundou naqueles meses que antecederam no segundo mandato ao impeachment. Mas mesmo o governo Dilma tinha praticamente 70% de governismo. O Centrão tem 88%, 90%. O PSD, por exemplo, no governo Bolsonaro tinha 91% de governismo. Então, quer dizer, o Congresso é governista. Se a gente pegar os números, eu gosto muito de falar dos números de governismo no Congresso. Então, assim, o Congresso continuará sendo governista. Vocês vão ver, vai terminar o governo Lula, vai ter 75% de apoio das decisões, na média das votações, ao governo. O Executivo é o príncipe do sistema político brasileiro. Né? É o príncipe, ele que comanda o jogo, ele que dá a linha do jogo. Então, quer dizer, o Congresso não tem visão o que vai ser o regime fiscal. O Congresso não sabe o que vai ser a reforma tributária. Né? Quem vai comandar isso é o Executivo. O que dá para dizer, né, é que você vai ter um Congresso, especialmente no Senado, simpático às pautas do governo. Na Câmara eu tenho minhas dúvidas. Né? E acho mais. Ontem houve um recado dos dois lados de que não haverá recuso em reforma, tá? Em reformas. Então, quer dizer, o poder de príncipe do Executivo, no fundo, também é limitado. Né? A minha impressão é assim, por exemplo, se o governo lançar no Congresso, vamos revisar a reforma trabalhista, voltar imposto sindical, não passa. Eu acho que não transita no Congresso. Se o governo quiser revisar aquela linha do Lupe, lembra aquele primeiro discurso do Lupe, quando ele assumiu? Vamos revisar a idade mínima, não tem déficit na Previdência. Esse tipo de pauta eu acho muito difícil de passar no Congresso. Por quê? Porque o Congresso, quer dizer, a média de pensamento do Congresso não vai nessa linha. Agora, o governo na transição, sem ter distribuído muito cargo, sem ter montado o ministério, aprovou uma PEC com um enorme rombo fiscal. Né? Baixou o quórum constitucional para o regime fiscal, fez tudo que o governo queria. Então o Congresso é governista e o Lula sabe comandar esse jogo. E tem um robusto time político. Antes o Alexandre Padilha estava lá dentro do Congresso, ele praticamente comandou a vitória lá do Rodrigo Pacheco no Senado. Então o governo sabe lidar com isso, o Lula sabe lidar com isso, ele sabe que a pauta é política. Eu sou otimista, não se dizer, o Congresso a relação Congresso-Executivo vai fluir. Né? Agora, cada um vai gostar ou não das pautas que foram aprovadas. Schiller, para quem está esperando mais tranquilidade, viu, Cláudio? Vai ser difícil hoje a gente contar com isso, pelo menos. Eu estou vendo aqui na tela do Band News TV que o ex-deputado Daniel Silveira acabou de ser preso em Petrópolis por descumprimento de medidas cautelares. Já, o repórter Marcos Sadoc vai estar com a gente direto do Rio de Janeiro. Cláudio, segura a tua pergunta aí, que eu tenho um compromisso comercial aqui. Na sequência, você já pergunta para o Schiller. Combinado? Ok. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Um cliente me contou que conheceu o C6 Bank através do filho dele, que abriu uma conta aqui. Já sei. Ele usou a conta global e tá adorando. Isso. Agora você imagina quando ele descobrir todos os produtos e serviços. E o fato é que o C6 Bank é sócio do maior banco americano. Tecnologia é assim mesmo, né? São os pais aprendendo com os filhos. É verdade. Será que a gente vai ter que começar a postar dancinhas?
C6 Carbon. Abra sua conta. Tá esperando o quê? Você não vem? Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Helicóptero Bandeirantes na Marginal Pinheiros, agora no sentido de Interlagos. O trânsito é ruim desde o Cebolão até a passagem pela Ponte do Jaguaré. Melhora um pouquinho, volta a ficar ruim da Rio Olímpica da USP até a passagem pela Ponte Eusébio Matoso. Para Castelo Branco, nesse mesmo trecho, a condição de trânsito é boa, dá para seguir tranquilo ali. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado. Sempre. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nós passamos há pouco pelo corredor Norte-Sul, observando a saída de Santana com trânsito lento já a partir da Praça Campo de Bagatelle até o cruzamento com a Avenida do Estado. Depois melhora, aí volta a ficar ruim um pouquinho antes ali da Estação da Luz, e aí a condição de trânsito é ruim até a passagem pelo viaduto Condessa de São Joaquim. Para Santana, desse trecho, o caminho é bom. Com C6 Carbon, você tem 2 especialistas para te atender. Carbon Partner para o dia a dia e assessor de investimentos. Abra sua conta. C6 Bank é da sua vida. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Schiller, eu gostaria da sua apreciação sobre uma questão que é evidente, que enfim, a essa altura do campeonato, no início de qualquer governo, já se pensa na sucessão. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, qual as expectativas que você acha que devem ser geradas em termos de sucessão presidencial daqui a 4 anos, daqui a 3, né, 4 anos, nas próximas eleições. A gente já vê aí alguns nomes postos, o do ex-presidente Bolsonaro é um deles, mas ele não parece muito animado com essa ideia, mas já se fala também na eventual candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e a gente tem que lembrar sempre dos nomes muito fortes no campo conservador da política brasileira, como, por exemplo, o do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, né? Imagine que ele, por ser governador de São Paulo, pelo desempenho que teve, muito elogiado como ministro de infraestrutura, ele tem tem essa condição. Se ele quiser se empenhar, talvez ele tenha chances efetivas, talvez não, certamente tem chances efetivas de se candidatar a presidente. Também o governador de Minas, claramente já se colocando ali no jogo, etc. Queria saber de você isso, qual a avaliação que você faz dessas possibilidades aí, que, olha, não tenha dúvida nenhuma, a campanha já começou. Como a pergunta não é muito fácil, a gente vai dar um tempo pro Fernando Schiller responder, porque o Cláudio Humberto fez uma pergunta aqui que o Schiller tá anotando tudo aqui para tentar descobrir, viu, Cláudio? Não é fácil a sua pergunta. Rapidinho, enquanto o Schiller pensa para responder pro Cláudio, a gente vai ao Rio de Janeiro com informações do Marcos Sadoc,
que está conosco e tem novidades sobre a prisão do Daniel Silveira, deputado, né, que estava em Petrópolis. Por que ele foi preso, Sadoc? Bom dia. Oi, Pedro, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Então, foi uma prisão da Polícia Federal. A gente já sabia disso tem um bom tempo. O Daniel Silveira vinha descumprindo medidas cautelares, ele que é ex-parlamentar e ex-deputado federal, já é o primeiro dia sem foro por prerrogativa de função. Entre essas medidas cautelares que ele descumpriu várias vezes ao longo dos últimos 2 anos, não usar a tornozeleira eletrônica quando deveria, além disso, romper esse equipamento e por aí vai. Então, Daniel Silveira tem uma residência em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A PF amanheceu lá, os agentes estão cumprindo mandados de busca e apreensão. Além dessa prisão, a PF depois traz Daniel Silveira para a Praça Mauá, zona portuária do Rio de Janeiro. É a primeira vez que a gente vai acompanhar a prisão dele, aconteceu em 2021, também com base no inquérito dos atos antidemocráticos, depois de postar um vídeo com uma série de ameaças a ministros da Suprema Corte. E aí, nesse momento da prisão até, Daniel Silveira começou já a desrespeitar também o que dizia a própria decisão, no Instituto Médico Legal de tratou policiais, a gente acompanhou bem de perto isso. Mais uma vez, então, ele na mira da Justiça, da Polícia Federal, por conta das medidas cautelares que não foram cumpridas, mas chama a atenção um dia depois também de perder o foro por prerrogativa de função. Estamos acompanhando, vamos acompanhar também a vinda de Daniel Silveira, o ex-deputado, aqui para o Rio de Janeiro, né? A gente fala da capital fluminense. Lembra vocês também que ele se candidatou ao Senado nas últimas eleições. Ele tinha também uma série de questões jurídicas que impediam essa candidatura, apesar dos votos que ele recebeu, mas como não foi em primeiro lugar também, não houve nem a contestação. Ele acabou perdendo o pleito, não se candidatou a deputado mais uma vez e perdeu, portanto, o foro privilegiado. Tá aí, a ligação do Marcos Sadoc, né, tá um pouquinho comprometida, mas deu pra gente entender que há o descumprimento, então, aí, no entender da justiça, né, de restrições, são medidas cautelares que são colocadas pelo juízo justamente para, de alguma forma, impedir a prisão. Quando há o descumprimento dessas medidas, aí a prisão, os detalhes a gente vai ter ao longo do dia, certamente, com a nossa reportagem lá no Rio de Janeiro. Schiller, mas o Cláudio Humberto te perguntou aí a respeito da sucessão, né? Quem são os nomes aí que já, de alguma forma, começam a se articular para a próxima eleição presidencial que está aí pela frente daqui 4 anos? Olha, Cláudio, eu diria o seguinte, uma das grandes incógnitas brasileiras, não é uns mistérios brasileiros que ninguém sabe qual é o destino do Bolsonaro, não é? Porque a questão central daqui para frente na política brasileira é como a oposição vai se organizar, o tal do campo conservador, liberal conservador, à direita do sistema político, não é? Ele basicamente se estrutura hoje a partir da figura do Bolsonaro, não é? Quer dizer, então, se você... Quer dizer, então, a grande questão, para responder essa tua questão, para a gente começar a pensar o cenário daqui para frente bom, juridicamente, como é que o Bolsonaro sai disso? Né? Vê que ele pediu uma extensão do visto de permanência por mais 6 meses nos Estados Unidos. Significa o quê? Você tem um ex-presidente que tem medo. No fundo é isso, vamos usar a palavra. Né? Ele tem medo. Então, você veja como o Brasil está numa situação delicada. Né? Aqui não entra no mérito. Eu acho que tem responsabilidades de muita gente nisso tudo. Não é? Mas você tem um ex-presidente da República que, no fundo, ele é quase como se fosse uma espécie de meio exílio. Assim, né? Ele está fora do país, ele tem medo, ele não... a presença dele aqui é indigesta, enfim, a ideia de que você tem numa democracia em pleno funcionamento alguém que tenha receio, alguém que tenha um problema, alguém que vê um quadro de instabilidade, enfim, alguém que é uma presença tóxica, né, e cada um aqui pode ter o seu juízo, você tem um problema. Então, quer dizer, o Bolsonaro, por exemplo, será tornado inelegível, os processos vão redundar em que exatamente? Né? Ninguém sabe isso. Né? Quando se fala em pacificação do país, vamos dizer assim, tá embutido nesse conceito algum tipo de mudança da perspectiva do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em relação aos inquéritos sobre fake news, sobre milícias digitais, vai se revogar a censura, né? Quer dizer, então essas incógnitas são todas em abertas no país, porque a oposição com o Bolsonaro na ativa, digamos assim, como um potencial futuro candidato é uma coisa, e a oposição sem o Bolsonaro
é outra. Né? Aí emergem esses novos líderes. Né? Obviamente o Romeu Zema, o Tarcísio Freitas, outros líderes. Né? Mas todos muito diferentes de Bolsonaro do ponto de vista da mobilização, não é, Scheller? Nenhum deles levanta multidões, né? Não, exatamente. Quer dizer, vamos lá, Tarcísio Freitas, ele claramente tem um perfil diferente do Bolsonaro. Claramente, ficou claro. Ele já se reuniu com o Lula 3 vezes. Né? Ele que é sócio do Lula ontem, né? Ele disse que é sócio do Lula, porque ele disse, vamos lá, ele disse a realidade, eu sou sócio, por quê? Porque tem 36 milhões de pessoas no estado de São Paulo, boa parte das políticas públicas do estado de São Paulo implicam parceria com a União, Porto de Santos é o maior exemplo, não é? Se ele quer fazer a privatização do Porto de Santos, vai brigar com o governo federal? Não, né? O que ele falou foi, não tem como São Paulo ir bem se o Brasil não for bem. Exatamente. Então, assim, o Tarcísio Freitas aqui, quer dizer, essa é a postura que tem que ter um administrador público. Ganhou a eleição, não é? Continua havendo as divergências políticas, mas elas têm que ser colocadas no devido lugar. Né? O Tarcísio Freitas tem uma característica, como ele é um gestor público profissional, ele vem da carreira de gestão pública, né? Ele tem essa visão. Agora, não tem o carisma do Bolsonaro, não arrasta a multidão, ninguém. Esses dias eu até participei de um debate, fiz uma pergunta, alguém acha que o Tarcísio Freitas se elegeu pelo próprio carisma, pelo próprio nome, ele sequer era conhecido em São Paulo. Ele se elegeu pelo Bolsonaro, então ele deve a eleição ao Bolsonaro. A grande questão, ele fará, é um caso diferente do Romeu Zema, que tem luz própria em Minas Gerais. Né? Tarcísio Freitas precisa consolidar um perfil novo, ele precisa gerar essa transição de personalidade política e assim por diante. O que a gente vai ver nos próximos anos no Brasil. E agora do outro lado, do lado da esquerda, porque Lula ocupou o espaço da esquerda durante os últimos 1000 anos no Brasil, não é? E ele se comprometeu a não disputar a reeleição em 2026. Sabe-se lá o que vai acontecer até lá, não é, Scheller? Tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas alguém tem espaço para crescer na esquerda, da mesma forma como se aponta, por exemplo, governadores eleitos pelo bolsonarismo agora, que podem se desgrudar da figura de Bolsonaro e crescer. E do lado, na outra ponta ideológica? Olha, o Lula, interessante isso, né, Thaís? O Lula foi candidato, ele foi das 9 eleições que a gente teve, né, o Lula estava em 6. Em 6, ele foi para o segundo turno em 6, ganhou 3. Né, e as outras 3 que ele não participou, ele era o padrinho, ele era o grande padrinho. Né, então, assim, o Lula é onipresença na vida política brasileira. Né, e acho que aí depende da saúde, depende da exposição pessoal. Eu não descarto que o Lula seja candidato de novo. Ele nunca disse peremptoriamente, não serei. Ele deu o Lula ele tem se ele tiver uma aprovação alta podendo ser candidato novamente, por que ele não seria candidato? E o Alckmin que está ali na antessala, hein, Scheller? É um nome também? Eu acho que aí tem um outro ponto muito interessante disso, que é como é que fica o centro político, porque o Alckmin é uma figura do centro político brasileiro, né? Então a gente estava falando aqui no intervalo, entrevista do Eduardo Leite, então aliás, o Eduardo Leite deu até um suspiro no Canal Livre, assim, sabe quando a pessoa fala... Quando foi perguntado sobre qual é a dificuldade hoje de ser um líder de centro, né? Sem despertar paixões. Exatamente. Como é que você transforma a não paixão em voto nesse cenário? Não transforma, né, Cláudio? Não tem como. Essa questão das próximas eleições presidenciais, os candidatos arrastarão multidões, ainda que seja o Tarcísio de Freitas, que tem um perfil bem diferente, né? Porque eles representarão exatamente esses segmentos que estão polarizados, sempre estiveram, né? Esse segmento sempre esteve polarizado, né? A gente olha a trajetória do Lula nos últimos 40 anos, toda eleição de que ele participou era o pau, sempre cantou com relação aos seus adversários. Ele é um adversário muito duro, né, de se enfrentar. E sempre buscando essa polarização, né, o bem contra o mal. Toda essa presepada que a gente viu agora, muita gente acha que é coisa recente. Não, o Brasil sempre viveu assim e o brasileiro gosta disso. Gosta do Fla-Flu, do Corinthians e Palmeiras, gosta do CRB e CSA lá no meu... sabe, isso é próprio do brasileiro. Sei lá porque, se isso é bom, se é ruim, eu não sei, mas isso é próprio do brasileiro. Eu acho que vai ser muito interessante a próxima campanha, porque temos tudo para não contarmos nessa campanha com uma figura muito forte como é o Bolsonaro, mas alguém que o represente, e nem teremos também o Lula, mas terá alguém que o represente, provavelmente o Fernando Haddad. Seria ótimo fazer uma provocação aqui. Eu já disse, né, quando a gente teve os debates aqui da Band, né, eu me lembro que eu assisti o debate do Tarcísio Freitas com o Haddad, o primeiro eu achei muito bom, o segundo não foi tão bom, o primeiro foi muito bom.
E é interessante, quer dizer, eu disse, bom, quem sabe o Bolsonaro e o Lula se aposentam, cada um cria a sua fundação, etc. E deixa a nova geração, né? Deixa a nova geração. Porque essa é a grande lição dos americanos. Quando George Washington foi presidente e terminou os 8 anos dele, ele disse, foi embora. Ele disse, olha, eu não vou virar rei aqui, né? Então eu criou uma tradição nos Estados Unidos. Você fica no máximo 8 anos, aí você descongestiona o mundo político, você desintoxica, quer dizer, porque se você tem sempre os mesmos líderes voltando, você tem também a pauta voltando. Você começa a olhar para o passado o tempo inteiro. Então nós estamos discutindo o governo Lula de 20 anos atrás, as velhas questões. Então, quer dizer, eu acho ruim isso. Então tomara que a gente tenha novas lideranças, essas novas lideranças. E a grande incógnita é essa, eu concordo com o Cláudio, a política no mundo inteiro, nas grandes democracias, está polarizada. Porque a internet leva à polarização, a internet leva à tribalização, e a tribalização no mundo inteiro tem livros e livros e livros sobre isso. É nós contra eles, é a minha tribo contra a sua tribo. Então eu sou muito fiel à minha tribo, eu sou cobrado por ser leal à minha tribo. Ser ponderado não tem graça, né? Se eu não for leal, eu sou acusado de traidor da minha tribo. A gente viu na eleição do Senado agora. Traidor. E eu tenho que fazer guerra contra a tribo. Então a lógica do mundo digital, que veio para ficar, ninguém vai desligar a internet, ela é tribal. Então o centro, o moderado, etc., ele tem mais dificuldade. Eu fecho aqui com uma frase que eu escutei do senador Anastasia, uma conversa informal com ele, que era um grande senador, independente das simpatias ou não, quer dizer, uma pessoa que conhece muito política pública. E ele disse assim, olha, eu me decepcionei com a política. Ele disse, foi para o Tribunal de Contas, e ele disse uma frase para mim, olha, eu gosto de política pública, eu gosto de números, eu gosto de discutir projetos, eu gosto de discutir temas até técnicos, mas eu não sou um bom youtuber. Eu não sou bom de rede social, Então, o meu lugar na política encolheu, no fundo, Então, acho que é um pouco assim do nosso tempo aí. Muito bem, Fernando Schiller esteve conosco hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, analisando a super quarta que nós tivemos ontem em Brasília, na capital federal, trazendo aí mais elementos e argumentos para as discussões que estão pautando o país nesse momento, explicando um pouco mais para todos nós e para os nossos ouvintes, como é que funciona aí a política e os seus atores da contemporaneidade.